É com grande satisfação que realizamos o primeiro Editoração em Debate em formato presencial. Passados 2 anos de pandemia e de isolamento social, é preciso voltar a nos reunirmos e também ocupar os espaços da nossa universidade. Hoje é com alegria que estamos aqui no Salão Imembuí, um dos mais bonitos espaços da nossa UFSM, sobre o mural de Eduardo Trevisan, A Lenda do Imembuí. Nesta ocasião de festa e de festejo ao livro e ao conhecimento, conversaremos sobre a escrita acadêmica, a importância da originalidade na pesquisa e na escrita e os perigos do plágio e do autoplágio, como também a importância da publicação prévia para o fortalecimento da ciência produzida, do qual participam as professoras Marília Barcelos e Patrícia Marcuso e o professor Enéas Tavares. Marília Barcelos é professora do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM, no qual atua no curso de Comunicação Social, Produção Editorial, em disciplinas voltadas para o livro. Também é coordenadora do laboratório PE.com, editora experimental, do curso de Produção Editorial. Em relação à tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, contempla temáticas ligadas ao livro, à literatura e à leitura. E a professora Patrícia Marcuso atua em projetos de ensino, pesquisa e extensão da graduação em Letras em Inglês e na pós-graduação em Letras da UFSM. Além disso, colabora com o PPG em Medicina Veterinária da UFSM, no qual ministra aulas de escrita acadêmica em inglês. Seus interesses de pesquisa são análise crítica de gêneros acadêmicos e institucionais, ensino de leitura e escrita em inglês para fins acadêmicos e formação de professores de inglês como língua adicional. Enéas Tavares atua como professor e pesquisador na graduação e pós-graduação em Letras da UFSM. Também é tradutor e escritor, tendo livros publicados por editoras como a Leia, Avec, Jambô e Darkside. Entre suas linhas de pesquisa estão economia criativa, crítica de arte e literatura comparada. Atualmente é o diretor da editora, livraria e grife da UFSM. Então, passamos ao painel Plágio, Autoplágio ou Publicação Prévia. Bom, boa tarde a todas, todos, todes. É incrível estarmos aqui presencialmente, depois desse período todo de isolamento social, e conforme nós tivemos aqui o depoimento, né, o relato do nosso reitor, nada seria possível se não tivéssemos os estudantes aqui na universidade para que esse projeto de ensino, né, aprendizagem, pudesse se efetivar. Então, eu agradeço o convite da editora da UFSM e vou fazer uma pequena correção, professor Enéas. O projeto Editoração em Debate, ele foi proveniente da editora da UFSM. Então, eu fui convidada a fazer parte desse projeto e queria dizer de antemão que, se nós estamos agora aqui, eu como professora do Departamento de Ciências da Comunicação, mais especificamente do curso de Produção Editorial, é por conta da persistência da equipe que está nos bastidores da editora da UFSM, né? Que fez questão que o projeto continuasse, que deu ideias e troca. Então, eu acho que a gente constrói junto, né? Meu agradecimento aqui. Então, esse Editoração em Debate está aqui no presencial, sempre lembrando que ele começou lá em 2020, no digital, com a presença de profissionais provenientes do Brasil e também do exterior. Então, a presença e a permissão que o digital fez dentro desse projeto é fundamental, que é o acesso às informações online e à distância, né, com profissionais do maior porte, né? Iniciamos lá em 2020, terminamos o 2021 muito bem, obrigada. E agora, então, eu gostaria de trazer para vocês o debate sobre o plágio, o autoplágio, né? Que é a perspectiva do mercado editorial em si, do mercado editorial como um todo. Então, essa plataforma...
Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de trazer sobre duas perspectivas, né? A primeira delas é assim: o plágio ele está muito montado sobre a autoria. E o conceito de autor é um conceito bastante recente, nem sempre se teve isso, né? A pensar das histórias orais que passavam de famílias e tribos, questão cultural também, não é? A oralidade. E, por outro lado, nós temos aí não só a questão de autoria, mas nós temos também a reprodutividade, que é como esses textos, essas autorias, ocorrem ao longo dos seus formatos, ao longo dos anos, não é? Então, a lei que nos traz essa perspectiva é a Lei 9.610/98, que é a Lei dos Direitos Autorais no Brasil, ancorada em outras legislações internacionais que tem também há bastante tempo. Então, quem quiser se aprofundar, vá nessa lei, que aqui tem tudo, tá? E é uma lei que o nosso ministro, ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, comentou, né, para eu não cometer plágio agora, que foi ele que disse isso, que é uma lei que precisa estar constantemente sendo renovada, né? E ela trabalha não só com as questões relativas ao texto, mas também à imagem. Então, a gente pensa aqui nessa reprodução, né, em todos os seus aspectos da arte, por exemplo, literatura, artes visuais, etc., etc., né? E aí vai entrar domínio público e outras questões que nós também temos que pensar em termos de suporte, dispositivos que nós temos hoje, né? Então, eu trouxe essa imagem assim, para brincar um pouquinho sobre o alvo. O mercado editorial é assim, quando a gente acha que está acertando, que está entendendo, ele muda de novo, né? E a gente tem que se adequar, né? Estamos aí com uma foto do jornal, uma foto do celular, e temos também a questão aí do audiolivro agora também, que eu não sei se vocês são leitores de audiolivro. E aí, qual é o contexto que isso acontece, né? Nós temos várias pesquisas nesse setor, eu vou trazer para vocês, que é o setor do mercado editorial. Basicamente, tem uma empresa que é especialista nisso, uma empresa chamada Nielsen Books, tá? E ela vai, então, junto com a Câmara Brasileira de Livros, o Sindicato Nacional de Editores, fazer um levantamento anual a respeito dos números deste mercado. Então, a gente percebe que a produção do setor ela aumentou o número de títulos editados e o número de exemplares caiu no último ano. Tá? É uma pesquisa que ela acontece anual com os editores do mercado a partir desse levantamento. Aqui não entra a Amazon, não entra editor independente e tal. Mas a gente já pode perceber que, depois da pandemia, nós tivemos aí um levantamento em que os e-books, né, e os audiolivros aumentaram exponencialmente a sua venda e a sua inserção no mercado por conta do isolamento social. E nós temos, então, as vendas e o faturamento evidenciando isso, né, o aumento da participação dos e-books, e quem é editor aqui, porque eu acredito que possa haver, né, outras editoras experimentais dentro da Universidade Federal de Santa Maria, para além da editora da UFSM também, ou já teve experiência no mercado, consegue perceber, né, o aumento desse e-book, o aumento desse consumo, né? Vocês mesmos, enquanto leitores, podem dar esse depoimento. E aí eu trouxe aqui uma visão geral dos setores desse mercado. Então, o que as entidades, como é que elas medem, né? Qual é o critério delas? É o seguinte: o mercado ele vai se dividir entre mercado em si, que é o mercado de livrarias, tá? E livrarias e outros pontos de vendas, e o mercado governamental, que são as compras para as escolas, né? Então, em tempos normais, né, em termos do presencial antes da pandemia, o livro didático ocupava quase que 50% das vendas, o que não ocorreu nos últimos 2 anos. Tá? E o critério que essa pesquisa, Produção e Vendas do Mercado Editorial Brasileiro, traz é que, nesses 4 subsegmentos, que é o livro didático, as obras gerais, livros religiosos e CTP. Esse último CTP, que é técnicos científicos e profissionais, é onde se insere a editora da UFSM, que são os livros em nível superior, os livros de medicina, livros de direito, etc., etc., né? O primeiro ali é o livro didático, é aquele que vai para a escola, né? E que teve um decréscimo, é óbvio, né? Porque as escolas pararam e os livros também foram
por sua vez, teve aí um freio na produção desses livros e também na venda desses livros. Obras gerais é tudo que vocês podem imaginar de ficção, tá? Coloca um sacolão ali e coloca, é poema, é literatura, é romance, biografia, tudo está ali em obras gerais. Aumentou. O povo ficou em casa, os alunos estudaram menos e começaram a ler literatura. Agora, com as aulas, diminui a literatura, a ficção, né? O professor Enéas até pode dizer como é que estão os seus direitos autorais aí nessa relação, e aumenta, então, a leitura de livros técnicos. Tá? Então, aí uma relação, uma pesquisa que a gente fez recentemente, a relação entre o período de aula, né, com universitários e o aumento da leitura de CTPs em detrimento das obras gerais. E os livros religiosos são aqueles que tiveram um aumento por conta da insegurança, das questões psicológicas, enfim, tem que ter muita fé para sobreviver, né, nessa pandemia, e aí aumentaram as vendas nesse período. Tá? Então, dentro desse panorama, é importante, quando se fala de plágio, saber aonde a gente está, qual é o lugar que ocupa esse plagiador, digamos assim. Né? E opa, teve um probleminha na tela ali. Mas, enfim, eu acho que a gente consegue visualizar com atenção. Né? Quando a gente pensa assim, aconteceu um plágio, será que é só no texto que isso acontece? Não, né? Isso aí tem na imagem também. E o original, que é aquele material que vai chegar, digamos, entre aspas, plagiado, copiado, Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai passar por todas essas etapas da cadeia de produção. Por quê? Porque a obra ela faz parte de uma indústria, né? Ela é de uma indústria criativa, uma indústria econômica, uma indústria que vai mexer com faturamento, que vai mexer com produto. O livro é um produto, mesmo que a gente não considere ele como um produto qualquer, né? Ele tem todo um fetiche e tal. Então, vocês vejam ali que começa com a criação desse conteúdo e termina com os consumidores e os leitores. Por quê? Porque qualquer material que passe editorialmente, ele vai ter como objetivo uma clareza para o leitor. Aquela narrativa, aquele texto, seja ele visual ou não, textual ou não, porque a gente pensa assim, o livro está pronto, é o texto que mandaram para a editora. Não. Quando o livro está pronto, é quando ele está editado. E, para ele estar editado, ele tem que passar por uma aquisição de conteúdo, por uma questão contratual, desenvolver isso dentro do projeto da editora, dentro de um catálogo. Não adianta a gente querer colocar um original de literatura francesa numa editora que trabalha com livros de matemática. Né? Parece absurdo isso que eu estou falando, mas não, tem gente que manda o original para todas as editoras e nem olha o que aquela editora publica. Não é? E aí, depois, tem controle de qualidade que passa por esse processo. Bom, não vou detalhar aqui, nós também não temos muito tempo, mas o produto em si vai passar por uma revisão, vai passar por um apuramento daquele texto, uma conversa entre autor e editor, até chegar na impressão e seu ponto de venda, onde ele vai ser distribuído, onde o próprio autor vai chegar no seu original. É evidente que esse panorama que nós estamos vendo aqui, que é proveniente do John Thompson, que é um sociólogo que estudou as editoras americanas e inglesas, ele pode ser ajustado para o nosso mercado. Né? E também aí nós temos a autopublicação, temos N outras maneiras de se trabalhar isso. Mas o importante é, quando a gente pensa no plágio, na cópia desse original, por onde passou esse original? A quantas mãos esse original passou por ali? Né? Mas acesso a quantas pessoas? A quantidade de profissionais que trabalhou ali. Não é uma coisa que entra e sai assim rapidíssimo, não, é um processo, esse processo tem etapas, ele mexe com N agentes dentro de um campo complexo de publicações. Então, vamos contextualizar essa publicação, esse original que vai virar um livro, né, dentro desse processo todo. E aí,
algumas imagens assim só para a gente também ilustrar, né? É a questão da reprodutividade, e aí trazer aqui o Walter Benjamin, a questão da aura, né? Da aura da arte, a aura de um produto que pode ser reproduzido, e a diferença que há entre um plágio e um pastiche, né? Que é aqui o Duchamp brincando, botando um bigodinho, né, na Mona Lisa. E 2 exemplos da Aventura de Pi, que virou um filme, né, o original do canadense, que foi postado na imprensa que ele teria se inspirado no Moacir Scliar, né? E ele fez uma dedicatória no livro ao Moacir, agradecendo a ideia. E o Moacir faleceu e disse ok, né? Tudo bem, ele agradeceu a mim e não tem problema, eu considero uma homenagem, e ficou assim, faleceu e pronto. Então, o Stephen King também tem vários momentos assim dessa questão do plágio, né? Mas aí nós temos um limite tênue entre o que é ter uma ideia e o que é alguém roubar essa ideia, né? E o que é alguém realizar uma ideia. Isso nós temos em qualquer instância, né, inclusive na universitária, né, de todos os lados. É o aluno que tem uma ideia e, de repente, um professor pode se apropriar daquela ideia e não citar o aluno, e vice-versa. O professor fala determinada ideia e o aluno se apropria e não cita o professor. Isso acontece em qualquer lado, tá? Então, é importante a gente sempre contextualizar e pensar do que nós estamos falando quando se fala de plágio, né? E, diante disso, eu queria, então, fechar, né, essa explanação dentro do meu tempo disponível e trazer a seguinte questão, né? Como vocês se veem enquanto leitores, enquanto aquele que olha para o original e percebe aquela narrativa? E quantas vezes vocês não leram o mesmo livro em momentos diferentes da vida de vocês e enxergaram outras coisas, não é? Então, essa instigação para que a gente possa iniciar esse encontro aqui muito mais como uma provocação do que como uma solução, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu começo cumprimentando o reitor da UFSM, professor Luciano Chu. Também cumprimento o diretor da editora da UFSM, professor Enéas Tavares, e os demais servidores, professores, técnicos e estudantes aqui presentes. Também começo agradecendo muito o convite do meu estimado colega, professor Enéas, e a colega Marília, pelo convite para estar aqui hoje. É uma honra participar desse evento, da retomada, né, dos eventos presenciais da editora da UFSM. Eu que já participei de vários eventos da editora, todos muito proveitosos, né, no passado, digamos assim, antes da pandemia. E hoje tenho a honra de participar com uma pequena fala, né? Eu venho aqui falar do plágio no contexto acadêmico, justamente porque eu tenho uma experiência, tenho atuado, me interesso pelo tema da escrita acadêmica no contexto da universidade. Bom, o plágio no contexto acadêmico, né? Existem pelo menos 2 formas de abordar o plágio no contexto acadêmico. A primeira forma, né, seria o plágio em função de uma espécie de uma corrupção, digamos assim, de um desvio, uma questão ética. E a segunda forma é tratar o plágio como uma espécie de desconhecimento sobre preceitos de ciência e redação científica. Bom, na fala de hoje, eu vou abordar um tema a partir do desconhecimento sobre preceitos de ciência e redação científica.
até porque no primeiro ponto, né, como eu falei, é uma espécie de desvio ético, né, por mais que a gente conversasse aqui, não teria uma solução, né, para a questão. Eu vou abordar do ponto de vista em que, muitas vezes, a gente está suscetível a cometer o plágio ou autoplágio, que eu também vou abordar, por justamente uma questão de falta de conhecimento, um desconhecimento sobre o assunto. E, à medida em que se trata de um desconhecimento, à medida em que eu tomo conhecimento, algo relativamente fácil de evitar, né, à medida em que eu entendo e consigo colocar em prática. Pensando, então, no tema dessa fala de hoje, eu lembrei de uma situação bastante recente que aconteceu neste semestre, né, como orientadora de TCC, trabalho final de graduação, no curso de Letras em Inglês. O meu aluno, Daniel, que eu acho que não está aqui, né, ele está no 7º semestre do curso de Letras em Inglês, eles precisam produzir um TCC todo em inglês, né, que é um artigo, no formato de um artigo. Tem aqui ex-alunos do curso, que não me deixam mentir. Ele precisava escrever começar, iniciar a sua revisão da literatura do tema. E, numa certa aula de orientação, ele chegou e disse: olha, professora, eu tenho que escrever essa revisão, estou com uma certa dificuldade, porque eu tenho medo de escrever, achar que eu estou escrevendo tudo certo, depois defender meu TFG, e depois de um tempo, alguém achar que tem um plágio e caçar meu diploma. Eu juro que ele falou nessas palavras, e nós nem havíamos comentado nada a respeito, né? Eu falei: não, calma, eu estou aqui para isso, você tem uma orientadora para quê, né? Justamente para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Então, tem tudo a ver com o desconhecimento, não saber sobre, né? E eu vou tentar abordar um pouquinho, então, dessa perspectiva. Também um outro episódio, no programa de pós-graduação em letras, durante esse contexto de pandemia, eu já não me lembro se foi em 2020, 2021, né? Mas houve uma reunião entre discentes e coordenação, e também houve um ruído, né, sobre a questão principalmente do autoplágio, né? No momento em que se publica artigo, antes de defender a sua dissertação ou sua tese, né? Em que medida não se está cometendo um autoplágio, né? Nós chegamos a comentar a respeito. Então, só para contextualizar, é claro que eu tenho que falar um pouquinho da minha experiência, por isso que eu trago a área de letras, né? Vamos, então, tratar do tema a partir dessa perspectiva. Bom, a organização dessa fala, então, eu começo com uma espécie de contextualização. Eu vou falar sobre citação no contexto acadêmico, que tem tudo a ver com plágio. Depois eu vou falar sobre o plágio, o autoplágio, né, no contexto acadêmico, e como evitar, né? Sempre lembrando que eu sou uma professora, e é claro que eu vou ter que falar aqui como evitar, né? O que a gente pode fazer, o que não deve fazer, né? E, por fim, vou fazer umas considerações finais. Mas não se preocupem, tá? Eu tenho uns 10 slides, não é uma fala longa, né? Eu vou tentar ser bem pontual, porque eu sei aqui que somos de áreas diferentes, né? E eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, até a minha linguagem é adaptada para esse contexto também, né? Bom, nós fazemos pesquisas no contexto, nós estamos num contexto altamente formal, né, acadêmico, complexo, e dentro desse contexto nós produzimos pesquisas, né, fazemos pesquisas desde o contexto da graduação até a pós-graduação. Esses dias, até recentemente, eu li um post que 95% das pesquisas produzidas no Brasil são produzidas no contexto da universidade pública, né? Então, é aqui que a gente faz pesquisa, em diferentes áreas. Todos estamos em busca de entender, descobrir, descrever um fenômeno, um comportamento, achar uma solução para um problema que atinge alguém ou grupos, né? Depois a gente precisa reportar essas pesquisas, né? Não adianta engavetar, olha, eu não gostei, né, do resultado e não publicar. Não, a gente precisa publicar os resultados das pesquisas realizadas na forma de textos acadêmicos. Às vezes são textos orais, né, como numa apresentação em congresso, às vezes textos escritos, como artigos, dissertações, teses. E toda pesquisa, né, como eu disse, precisa ser reportada. E assim, as pesquisas vão se somando a essa grande teia da construção de conhecimento. E nesse processo todo, nós todos sabemos que há preceitos de ciência e redação acadêmica que devem ser conhecidos, faz parte da nossa cultura acadêmica e devem ser implementados.
Bom, como fica a citação, então, né? O que a gente faz em relação às informações que forem de conhecimento geral do público-alvo daquela publicação, não precisam ser citadas. Por exemplo, na atualidade, não faz sentido citarmos que exercício físico e bons hábitos alimentares favorecem a saúde cardiovascular das pessoas, pois todos os cientistas sabem disso, né? Até mesmo quem não é especificamente da área. É uma citação do Volpato, ele esteve aqui na universidade algum tempo atrás, se eu não me engano, inclusive um evento da editora, viu? Como eu sei, eu participei. Ele é uma das maiores autoridades, né, sobre escrita acadêmica no Brasil. Bom, aqui eu trouxe um exemplo do que eu falei, e é claro, é um artigo da área de letras. Por exemplo, na sessão de introdução, eu estou falando sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu não preciso citar a fonte, né? Porque o público-alvo já conhece, né? Todo mundo já sabe que o Enem é um exame que existe no Brasil, que ele serve justamente para verificar a performance geral do estudante em relação àqueles conhecimentos do ensino médio. Enfim, vejam que não há citação para essas informações. Um exemplo do que eu falei anteriormente. Já o plágio, o que seria, então, o plágio, né? Significa passar a informação como se fosse sua, quando não é, né? Ou como se fosse original num texto, quando já foi publicada por você mesmo em outro local. Então, aqui a gente começa a falar na segunda parte dessa sentença em autoplágio. Mas eu vou especificar melhor nos slides seguintes. Perdão. Porém, nesse contexto, há duas formas, então, de dar informação errada aos leitores. Informar como sendo seu, ou daquele texto que não é, e informar que as palavras que descrevem a informação são suas ou originais num texto, quando não são. Parece um tanto confuso, mas é justamente isso, é cuidar quando a informação, de fato, não é nossa, né? E quando já foi publicada em outro material, mesmo sendo nosso, né? Há ainda um erro muito frequente no plágio, e isso eu vejo nos textos em produção dos meus alunos, né? Ou seja, que não está em fase ainda na sua versão final. O erro mais frequente que acarreta o plágio ocorre quando o autor imagina que, ao citar o autor, ou autora, ou autores, enfim, na primeira ou na última frase de um parágrafo com mais frases, fica implícito que esse autor merece também o crédito das outras frases desse parágrafo. Muito cuidado, né? Então, o contexto lógico das informações dentro do parágrafo deve deixar explícito que todas elas são creditadas ao autor citado na primeira ou na última frase. Do contrário, as informações de algumas frases ficarão sem citação, e assim significando que pertencem ao autor do texto que fez a citação, né? Significando plágio, ou ainda que as informações são de domínio público do público-alvo, quando na verdade não são, né? Aqui eu trouxe um exemplo que é justamente do contrário, em que cada trecho há a citação, né, do autor ou dos autores responsáveis, né? Então, é um exemplo contrário do que eu mencionei anteriormente, até porque eu não consegui achar exemplos, né, do que eu mencionei, né? Ou seja, dar crédito, citar todo momento, mesmo que seja em parte da sentença, né? Então, temos agora a questão do autoplágio, né? Antes eu mencionei a questão do plágio, acho que é relativamente simples, né? No contexto que nós estamos, no que nós já avançamos, acho que a novidade é o autoplágio, né? Ou que é mais recente, discussões mais recentes sobre o assunto. Então, considera-se que um autor plagia a si mesmo quando ele reutiliza um material próprio que já tenha sido publicado, sem indicar essa referência em seu trabalho anterior, sem deixar claro, né? Na verdade, com maior rigor editorial, dependendo do contexto da publicação e da extensão do texto copiado, a inclusão da referência poderia ser suficiente, pois não indica claramente ao leitor nem ao editor o alcance da cópia. Um ditado que eu tenho usado frequentemente é o acordado não sai caro, né? Ou seja, uso até em outros, principalmente em outros contextos, né? Fora da universidade. Ou seja,
deixa explicitamente, né, que houve uma publicação prévia, detalha a natureza dessa publicação, deixa claro, né, ou seja, não deixa margem para outras interpretações, porque isso fica acordado entre autor e editor, entre autor e leitor, e a grande parte, eu acho, dessa confusão se resolve. Aqui é um exemplo, né, eu retirei de um livro que eu tinha justamente em casa, escaneei. É um livro, olha, acho que é 1990 e alguma coisa. Então, já tinha, né, na nota de rodapé, versões semelhantes a esse capítulo foram publicadas em... Deu, resolvido o assunto, né? Bom, então, como evitar, né? Lembra que eu disse que, numa perspectiva de uma professora, sempre se preocupa em mencionar, né, como evitar essas questões, né? O plágio. A regra é, de novo, do Volpato, né? Se não é seu, nem de todos de domínio público, então cite. Né? Ou seja, autores precisam justamente identificar em que medida essa informação é conhecida do público, né? Do público em geral, do público-alvo dessa publicação, e em que medida eu preciso citar, se não é meu, né? Quem eu devo citar, né? Ou seja, conseguir reconhecer informações que são prévias, que o público-alvo já tenha, que não precisam ser citadas, e informações que, porventura, eu já tenha publicado em outras fontes, né, em outros materiais. Além disso, é preciso conhecer, né, e seguir os preceitos de redação científica da instituição, no caso, se a gente for falar de TCCs, dissertações e teses produzidas na UFSM, né, disponíveis no Manual de Dissertações e Teses. Há uma versão de 2021, um material elaborado pela editora Biblioteca da Universidade. O Manual de Dissertações e Teses deve ser o melhor amigo de vocês. Todo estudante e professor tem que ter uma versão no seu computador, né, e consultar. E ainda, no caso de artigos, consultar as orientações para autores nos periódicos. Bom, e como evitar o autoplágio, né? Aqui eu me dediquei um pouquinho mais, né? Justamente como eu disse, o autoplágio é uma questão mais recente, talvez mais complicada, dependendo da área, né? Bom, indicar no manuscrito se os dados, as revisões e as conclusões já foram publicados em outro trabalho e explicar a natureza da divulgação anterior. Explicar, né? Olha, em outro trabalho, né? Que tipo de trabalho foi, quando que foi, uma nota de rodapé, né? Já resolve, como naquele exemplo. Ainda, apresentar um estudo complexo em um trabalho abrangente e não dividido em trabalhos individuais. Essa questão dos trabalhos individuais, quando tem uma ideia, olha, eu vou fazer render aqui esse estudo, vou publicar vários artigos e eles todos muito semelhantes. É isso que é visto com maus olhos, né, no contexto acadêmico. Isso que a gente deve evitar, né? Evitar extensas citações ou paráfrases de aspectos-chave do trabalho ou livros. Se necessárias, devem ser consistentes com as convenções acadêmicas, e aí a gente tem o Manual de Dissertações e Teses, ou seja, como fazer essas citações, como fazer essa paráfrase. Tem todo um aspecto das citações lá na MDT, né? E seguir. E isso seriam as convenções acadêmicas, né? E, claro, também observando as convenções no caso das instruções para autores em congressos ou em periódicos. E, por fim, estabelecer um mínimo de inovação para cada um dos trabalhos, né, em relação aos anteriores. Ou seja, o autoplágio não pode exceder 20% ou 30% do novo trabalho, dependendo da disciplina. E essa regra deve ser indicada nas instruções dos periódicos, né? Deve ter claro isso. Em termos de considerações finais, para fechamento, né, eu acho que sempre é interessante conversar com o orientador, orientadora e pares, né, colegas da área, mais e menos experientes,
sobre a própria área, sobre os periódicos, possíveis periódicos para nós publicarmos, sobre a própria cultura disciplinar. Cada área tem a sua cultura, né? Pedir para os colegas revisarem os seus textos, revisar os textos dos colegas. Isso eu estou falando entre estudantes, entre professores também, né? Técnicos, quem produz textos acadêmicos. Ler atentamente as orientações para autores em periódicos e para apresentadores de trabalhos em congressos. E, por fim, pesquisar em fontes confiáveis sobre redação científica. Há muitos materiais disponíveis na Biblioteca Central, como os Swales, né? Tem todo um manual específico para alunos de pós-graduação, ele está em inglês, mas ele é acessível. Tem um outro material produzido por professoras aqui da universidade, né? Mota Roth e Rendes, colegas, né? Todos disponíveis na Biblioteca Central. E, é claro, na internet, né? Eu acho que é isso, trouxe as referências. Obrigada pela atenção. Bom, vou começar a minha apresentação, né, com o título, que eu acho que vai ficar claro, né, um preceito, como a professora Patrícia, né, havia mencionado, a escrita acadêmica, né, é um pouco aquelas aulas introdutórias, né, a professora Marília no curso de produção editorial, a professora Patrícia no curso de letras, né, que a gente sempre parte de um princípio que nós vamos do geral para o específico. E acho que vai ficar muito claro o modo como essas três falas, né, que eu concluo agora, né, essas três pequenas falas, elas seguem essa regra. Então, a professora Marília nos deu, né, uma pequena aula, né, a respeito do cenário do mercado editorial, como essa questão é vista, né, de uma forma mais ampla. A professora Patrícia afunilou, né, aquele preceito inicial lá do Redação Acadêmica, né, da professora Desirê e da professora Graciela. Afunilou trazendo a questão do plágio e do autoplágio para a escrita acadêmica, e eu vou afunilar um pouquinho mais, trazendo a nossa experiência na editora da UFSM e também como nós vemos a questão, né, que intitula o nosso evento, entre a diferença entre plágio, autoplágio e isso que nós estamos entendendo como publicação prévia. Talvez alguns dos presentes ficaram um pouco surpresos, né, com a primeira palavra, que é da poesia à ciência, né? Que às vezes a gente acha que a discussão sobre plágio ela é uma discussão contemporânea, moderna, né? Especialmente para os nossos alunos acostumados, né, a bênção e às vezes a maldição do Ctrl+C, Ctrl+V, de pensar que essa é uma questão, né, dos nossos anos, né, de existência, e na verdade não, é uma questão muito antiga, né, que tem em torno de 2 milênios de existência, que começa com Marcial lá na Roma Antiga, um famoso poeta, que vai, né, emitir um pronunciamento contra o Fidentinus, né, que é um outro poeta oral, né, que ia de cidade em cidade, né, pronunciando alguns dos seus maiores sucessos poéticos, só que Fidentinus fazia isso que Marcial vai definir como plágio, né, porque ele pegava poemas do próprio Marcial e os executava publicamente dizendo que eram seus. E ali Marcial ele vai, né, usar a palavra plagiador, de plagiária, né, que no contexto da Roma Antiga tinha a ver com um criminoso, né, que roubava pessoas escravizadas, ou então até mesmo filhos de outras pessoas, e vendia essas pessoas como se fossem propriedade sua. O tempo vai passar, né, nós poderíamos falar muito a respeito de originalidade em contexto poético, né, mas nós chegamos na famosa enciclopédia do Diderot, do século XVIII. E ali nós temos uma definição um pouco mais precisa, e uma definição que vem ao nosso encontro a partir da compreensão moderna. Um plagiador, né, escreve na enciclopédia, é um homem que a todo custo quer ser autor. E não tendo nem gênio ou talento, copia não só frases, mas também páginas e passagens inteiras de outros autores e tem a má fé de não os citar. E ali eu coloco um grifo meu, né, porque eu acho que a questão da citação aqui, indo ao encontro do que a professora Patrícia mencionou, ela vai ser central para a gente entender a diferença entre plágio, autoplágio e publicação prévia. A partir dessas duas citações, né, uma do primeiro século e outra do século XVIII, nós percebemos que o assunto ele é muito mais vasto e ele, né, tem compreensões e âmbitos que não dizem respeito apenas à publicação acadêmica ou à publicação editorial tradicional. Mas para avançarmos, vamos às definições, né, e as definições com as respectivas fontes, né, e com as respectivas citações. Então, a primeira definição de plágio,
Apresentar como de autoria própria uma ideia ou obra literária, científica ou artística de outrem. Para concluir seu doutorado, plagiou teses estrangeiras. Uma segunda definição, usar obra de outrem como fonte sem mencioná-la. Plagiou alguns trechos de sua dissertação parafraseando autores diversos sem nenhuma indicação. Ou então fazer imitação sem originalidade. Nos seus shows plagiou vários comediantes, o que já é uma terceira compreensão mais vasta, né, de alguém que produz uma imitação específica. Eu acredito que, com respeito à definição de plágio, a nossa compreensão seja transparente. No caso da próxima definição, de autoplágio, a gente começa a perceber algumas sinuosidades, né? Então, autoplágio é fazer plágio de si próprio, copiando trechos seus e os distribuindo em diferentes mídias como se fossem originais. Por definição, consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados em artigos científicos pelo mesmo autor sem as devidas referências aos trabalhos anteriores. Vale a pena também mencionar que o autoplágio, ou reciclagem, segundo alguns autores, onde porções importantes de obras próprias, em forma idêntica ou quase idêntica, são incluídos em um novo trabalho, de novo grifo meu, sem indicar a obra anterior. O autoplágio não é exatamente uma violação do direito do autor, né, porque parece um tanto redundante, né? Se eu escrevo algo, né, e aquilo é meu, eu posso, né, publicar em outro lugar. Então, não é uma infração exatamente do direito do autor e da lei do direito autoral que foi mencionado pela professora Marília. Todavia, pode ser considerado um problema ético, não raro comunicando inflação de produções visando busca por recursos ou então justificativa para recursos concedidos. E aqui nós entramos em vários casos assim, específicos, né, que, grosso modo, para usarmos um exemplo só, né, você tem um artigo publicado num periódico X, você deseja, né, aumentar o seu currículo Lattes, por exemplo, ou então, né, deixar o seu relatório de final de projeto mais robusto, e você usa esse mesmo artigo para submeter para uma outra revista, modificando apenas o título. Né, e com isso nós teríamos um currículo Lattes que poderia ter 2, 3, 4 artigos, né, sendo que o conteúdo é o mesmo sem a indicação prévia. Tá? Eu acho que essa é a definição, né, mais pontual, né, e a mais preocupante em termos de autoplágio, né, que nós, obviamente, como cientistas que somos, como estudiosos que somos, como pesquisadores que somos, devemos evitar. A partir dessas duas definições, nós chegaríamos, então, na definição de publicação prévia, né, ou impossíveis compreensões do que seria essa publicação prévia. Tá? E que daí vai ao encontro de várias práticas acadêmicas justificáveis, várias práticas que são aconselháveis e várias práticas que constituem a nossa própria, né, reflexão a respeito da produção de conhecimento. Eu separei aqui 4 exemplos do que poderia ser essa publicação prévia. Então, primeiro, um doutorando ou um mestrando publica previamente parte da sua pesquisa em um periódico qualificado, estando de acordo com A, seu orientador ou orientadora, e B, seu programa. E aqui eu especifico muito, né, a questão da orientação direta e também da especificidade de programa, porque nesse caso as orientações elas nem sempre coadunam. Existe, inclusive, uma compreensão muito diferente da área das exatas, por exemplo, ou da área das biológicas, da publicação prévia de determinados resultados de pesquisa, para a compreensão que nós temos na área de humanidades, ou na área de letras e artes, por exemplo, né, em que você pensa que a publicação prévia ela vai, né, refinando, melhorando, enfim, né, intensificando a pesquisa que você está fazendo. Segundo caso, um pesquisador ou pesquisadora publica resultados preliminares de suas pesquisas individuais ou coletivas em congressos, anais ou periódicos, esperando a conclusão de sua pesquisa e uma publicação futura mais robusta, o completa, com o aval de quaisquer parceiros envolvidos direta ou indiretamente na sua pesquisa. Tá? Que, novamente, dependendo da área, né, um pesquisador, uma pesquisadora pode entender que ir a um congresso ou então apresentar uma primeira versão de uma pesquisa ainda em curso em um periódico pode constituir a melhoria, né, dessa pesquisa, uma vez que isso vai produzir o diálogo com os seus pares.
Terceiro caso, um pesquisador, defendida a sua tese ou dissertação, separa partes da sua pesquisa e as amplia ou altera em forma de artigos para submeter a periódicos qualificados. Não raro em defesas da área de letras, né? Falo aqui do meu espaço específico, não raro em defesas da área de letras, a própria banca aconselha. Sua dissertação, o capítulo 2 e o capítulo 4 pode muito bem ser adaptado, pode ser ampliado, pode ser aprofundado em forma de um artigo a ser publicado num periódico futuro. Por fim, um pesquisador reúne parte da sua produção de décadas, publicada em diferentes periódicos científicos, e os reúne em uma coletânea una, que registrará um percurso de pesquisa e reflexão, levando em conta a política de sua área e da editora objetivada. Também um outro processo, né, eu separei aqui um exemplo específico da minha área, né, em que isso acontece, em que nós temos uma publicação prévia, né, em diferentes periódicos, diferentes artigos, e que futuramente vai resultar em um livro, né? A nossa editora, a editora da UFSM, não raro recebe, né, por parte de um autor, de uma autora, uma coletânea, portanto, uma reunião de textos que já foram publicados previamente em outros periódicos, mas que são inéditos enquanto aquela reunião, enquanto aquela coletânea, né, de reflexão. E aí eu adiciono, né, aqui talvez o critério assim que seja o mais importante, né, e o critério que vai ao encontro das falas da professora Marília e da professora Patrícia. Em todos esses casos, sem exceção, as fontes das publicações apresentadas ou das apresentações prévias e as pessoas envolvidas devem ser mencionadas no novo trabalho, deixando claro que o texto não constitui 100% de ineditismo, embora contemple ineditismo de formato. Aquilo que a professora Patrícia mencionou, né, de você ter uma nota de rodapé, de você ter, né, uma informação a respeito das publicações anteriores, né, daquilo que você está apresentando. Aqui um exemplo que é clássico assim, da nossa área, né, talvez um dos livros mais importantes do século XX, né, no que diz respeito à crítica literária, né, que é o estudo, né, do canadense Northrop Frye, né, publicado originalmente na década de 50, um livro que já tem 2 edições no Brasil, e que compreende 4 ensaios em que o Frye aqui vai tentar apenas dar continuidade àquilo que Aristóteles fez na Poética. É isso que ele promete no estudo de anatomia da crítica. Mas notem que interessante, esse livro ele é dividido em 4 partes, 4 grandes ensaios, e na apresentação o Frye termina dizendo o seguinte: a introdução polêmica é uma versão revisada de A Função Atual da Crítica, publicada na Universidade de Toronto, Quarterly, em outubro de 49. E depois republicado em Our Sense of Identity, em 54. O primeiro ensaio é uma versão revisada e aumentada de Towards a Theory of Cultural History, University of Toronto, Quarterly, julho de 53, e assim sucessivamente. O longo parágrafo demonstra, né, com as referenciações específicas, que toda a anatomia da crítica, antes de virar livro nesse formato, já havia sido publicado anteriormente em diferentes periódicos. Tá? Isso não é plágio, e isso não é autoplágio, né? E especificamente não é porque, assim como acontece com várias obras, né, dessa mesma natureza, você tem o autor ou a autora no início dizendo e fazendo as referências específicas. Sim, o capítulo tal deriva de um artigo previamente publicado no periódico X na data Y, né, e assim sucessivamente. E essa seria, né, a principal exemplificação, especialmente na área de humanidades, né, do que seria não só a publicação prévia, mas também aquilo que torna, né, a nossa ciência, a nossa reflexão mais robusta. Alguns periódicos, e aqui eu estou quase finalizando, trago aqui o Linguagem e Discurso, nas suas diretrizes, né, embora, na maioria dos casos, os periódicos incentivem originalidade ou ineditismo, né, alguns periódicos já têm reconhecido nas suas normativas, né, outras probabilidades. Então, aqui, em Linguagem e Discurso, você tem a revista publica artigos, ensaios, debates, retrospectivas originais. Tá? Mas no 2, no caso de uma retomada de texto publicado na Linguagem e Discurso ou de outro periódico ou obra, para revisão ou ampliação, essa condição deve estar explícita no texto e deve ser submetida aos editores para verificar a sua pertinência. Então, enquanto procedimento, né, não só desse periódico, mas enquanto procedimento também da nossa editora da UFSM, né,
nós temos uma avaliação, né, de trabalho a trabalho, e essa avaliação está definida ali, né, no guia do autor, e também como transformar trabalhos científicos, né, em livros, tá? Que são 2 publicações que são essenciais para aqueles que submetem, né, os seus textos para a nossa editora. Nós temos um software que nós usamos, né, sempre quando nós recebemos um texto para submissão, um software que vai justamente testar, né, a originalidade em uma porcentagem específica, mas mesmo com a utilização desse software, há sempre uma reflexão para a compreensão daquele projeto, né? Deriva de uma tese, deriva de uma dissertação, ou então de uma reunião de textos publicados, e esses estão devidamente referenciados. Para finalizar, incentivo aqui vocês, né, a acessarem, né, o guia sobre plágio, publicado pela UFRJ, onde nós vamos ter uma série de informações, algumas trazidas pela professora Marília, pela professora Patrícia e também por mim. E é uma publicação entre várias, né, que certamente vão auxiliar todos vocês a tirarem, né, as suas dúvidas. Fizemos questão para que as nossas falas fossem objetivas, porque numa editoração em debate o que importa é o debate, então gostaríamos muito de, a partir de agora, né, nós conversarmos com os presentes, para que, dentro do possível e das especificidades das áreas, nós possamos, né, tirar dúvidas ou então aprender também com as reflexões que vocês trouxerem. Muito obrigado. Bom, então, conforme o professor acabou de falar, agora a gente vai ter um espaço para perguntas. Então, quem tiver uma pergunta pode levantar a mão e fazer ela de forma livre. Fique à vontade. Eu posso ir ali também. Alguma coisa lá. Tu quer chegar aqui e fazer? Eu posso chegar. Alô? Oi, boa tarde a todos. Sou a Andressa. Gostaria de fazer 2 perguntas. A minha dissertação ela não foi publicada em forma de artigos. Só que agora eu quero publicar os artigos da dissertação. Então, eu vi que a gente tem que colocar na nota de rodapé, dizendo que é um recorte da dissertação, mas a minha pergunta é, eu posso colocar o texto tal qual a minha dissertação, ou eu teria que alterar o texto também? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, a minha tese agora vai ser em formato de artigos, então eu vou submeter antes, por exemplo, da defesa. Eu posso, novamente, deixar tal qual que a revista aceitou ou não? Tá. Em relação à primeira pergunta, qual é a área que você é? Educação e ciência, perdão, não tinha entendido. Bom, em relação à primeira pergunta, que pretendes publicar a tua dissertação. Bom, eu aconselho a justamente pensar primeiro qual o enfoque desse artigo, né? Justamente se ele vai ser um recorte, vai ser humanamente, acho que impossível transformar toda uma dissertação num artigo apenas, né? Então, acho que poderia ser, né, fazer um recorte do tema, justamente pensar num possível periódico, possíveis, e fazer um levantamento das temáticas, né, desses periódicos, ler, né, elencar 1 ou 2, que acho que tem mais chance de ser publicado nesse periódico, ler as orientações e justamente delinear qual vai ser o enfoque desse teu artigo, né, em termos de temática, a partir da tua dissertação. E aí, justamente, lembra que eu mencionei no final, tem que ter uma parte de inovação, embora o texto, em alguns trechos, podem ser, né, justamente muito semelhantes, né? Então, pensando dessa forma, dificilmente, né, 90%, 100% da dissertação vai estar lá no artigo, porque justamente terás que fazer um recorte, tanto de tema quanto de delimitação de espaço, e tem que observar que tem que ter um caráter ali de inovação, né, que não tinha, né, da tua dissertação naquele artigo. Ok? Acho que daí está resolvida a questão
porcentagem ali, né, da inovação da dissertação para o artigo. E a outra pergunta tudo depende das orientações do próprio programa, do teu programa de pós-graduação. Se ele aceita, né, que sejam apenas os artigos na íntegra, né, ou seja, então eu vou apresentar, em vez de uma tese, 4 artigos. Eu submeto, então, tal e qual, faço o download, né, dos artigos publicados e entrego no programa e está ok, eu preciso fazer uma outra configuração. Então, aí eu não consigo te responder, porque tem a ver com o teu programa. Ok? Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Só um minuto que temos mais uma consideração. Obrigada, Inês. Eu só gostaria de lembrar sempre aquela pergunta, para quem eu estou escrevendo? Quem é que vai ler? Né? E à medida que a gente se coloca nesse lugar do leitor, a gente pergunta assim, esse texto aqui está autoexplicativo, né? Vai sofrer algum tipo de alteração, né? Minimamente. E aí tem o guia da editora que pode ajudar, né? Mas sempre pensar naquele esquema assim, tem o autor, tem o texto, né? Mas ele vai chegar em alguém, que é o leitor, que é o consumidor. Então, assim, como é que eu quero que chegue nesse leitor? O que eu tenho que fazer para que esse texto seja mais palatável para ele, que as coisas fiquem mais claras, né? Será que é colocar a quantidade de notas de rodapé que tem? Será que essas notas de rodapé elas têm de ser de rodapé ou elas podem ser de fim, né? Ou transformar essas notas de rodapé e inserir no texto? Então, sempre fazer essa perguntinha, tá? Quem é que vai ler? Eu acho que eu vou ao encontro da professora Marília, né? Porque tem uma estrutura que é bem diferente, né? Eu acho que o que vale aqui é a instrução da professora Patrícia, porque cada programa, e quanto mais eu conversei, né, com professores e colegas nas últimas semanas sobre o nosso evento, mais eu percebia que as especificidades da área às vezes apontam para uma instrução ou outra, né? Então, eu acho que conversar com o orientador, ver direitinho as especificidades do periódico, enfim, qualquer coisa que a gente vá aconselhar aqui, isso deve ser feito, né? Mas, num critério um pouco mais pessoal, sim, você vai mudar, né? Porque uma dissertação ou uma tese tem 100 páginas para desenvolver de forma exaustiva ou de forma hiperdetalhada um determinado assunto, né? Sem economizar notas de rodapé, né? Eu, pelo menos com os meus orientandos, sempre incentivo, usem nota de rodapé, né, à torto e à direito. Quando a gente vai pegar um capítulo específico e transformar em artigo, né, você pode ali multiplicar notas de rodapé, mas o ideal, dependendo do seu público, né, é que a informação ela seja apresentada de uma forma um pouco diferente, né? Além disso, uma dissertação e uma tese tem introdução e conclusão da dissertação e tese. Ao passo que cada artigo, ele pretensamente tem palavras iniciais, introdução e depois uma conclusão, né? Então, o que eu costumo ver em termos de publicação prévia é que, às vezes, o corpo de análise na área de humanas pode até ser muito similar ao que foi apresentado anteriormente na dissertação e tese. Mas a introdução e a conclusão ela tende a ser original, porque você vai precisar introduzir aquele assunto para uma audiência que não é a audiência que já leu a sua dissertação e tese, né? Então, acho que todos esses cuidados eles são primorosos. E trazendo um pequeno spoiler para o que vem depois do nosso programa Seja Autor, né? Se saibam autores, né? O que eu mais apreciei na universidade, né, no primeiro semestre, no curso de graduação, era essa possibilidade de poder escrever, né? Sonho de adolescência, né? De escrever coisas, né? Então, quando você pega um capítulo da sua dissertação ou tese e transforma num artigo, você é autora, você é autor. E talvez lá no artigo você vai poder dar um salto, né, de análise, ou um salto de crítica ou opinião, que talvez na dissertação e na tese não seja possível. Então, eu devolvo a pergunta de devo fazer isso ou aquilo para use a oportunidade. Eu acho que quando a gente pode publicar em algum outro lugar algo que a gente já fez antes ou pensou antes, não desperdice a oportunidade submetendo a mesma coisa. Eu acho que a gente sempre pode voltar para aquela reflexão e melhorá-la. Tudo bem. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou André Barros, do curso de farmácia. E eu tenho uma discussão em relação a essas questões
pela minha experiência da minha pós-graduação, né? Então é da área da saúde, um pouco mais levado para as exatas. Veja a seguinte situação: durante o meu doutorado, eu tive que escrever um capítulo de livro e era baseado na minha tese, e eu levei 3 dias para escrever, porque era minha tese praticamente, e mandei para a editora. O editor ligou para mim: escuta, isso é baseado na sua tese? Sim. Não, mas quando você enviou esse trabalho, você repassou os direitos autorais para a editora. Ou seja, o que tu vai ter que escrever na sua tese tem que ser diferente do que está no livro. O livro foi publicado em 2018, a minha tese em 2014. Ou seja, tem um delay aí, né? O livro levou mais tempo para ser publicado, mas eu repassei os direitos para a editora. Isso é um ponto. Segundo ponto que é muito comum, isso na área da saúde, da química, eu acredito que das exatas também. Quando nós enviamos um artigo científico, para a grande maioria dos casos, existe um botãozinho lá que tu clica e tu diz que repassou os direitos autorais daquele trabalho para a editora/revista. Ou seja, ele não pode estar depois no trabalho final de dissertação em tese, que vai para a biblioteca, porque teria um conflito de direito autoral. Isso eu lembro que o professor Valpato explicou na USP em 2014. Como é que fica essa situação agora? Posso... Isso. Bom, primeiro, né, isso entra no que nós destacamos aqui durante toda a nossa fala, né? As áreas elas têm compreensões bem diferentes, né, de como esse processo de publicação prévia funciona, né? Nós tivemos um evento na PRPGP, né, com a professora Cristina, né, que é de uma área similar, e conversamos sobre a temática do evento. E a professora Cristina disse: olha, tem vários problemas na nossa área, né, no que diz respeito às ciências da saúde e também ciências biológicas no que diz respeito a isso. O que muitas vezes tem a ver com laboratório, né, tem a ver com um determinado experimento, né, que é feito com um laboratório a partir de uma supervisão de um determinado, né, professor, orientador, orientadora. E não raro, os experimentos em laboratório eles também têm uma autoria coletiva, né, o que também torna toda a discussão que a gente está propondo, né, muito mais complexa, dada a especificidade da área, né. Do modo como tu mencionas, né, enquanto uma compreensão desse programa de pós-graduação específico, né, não haveria a possibilidade de você publicar previamente. Não haveria essa possibilidade, né? E por isso que a questão, né, de você entender exatamente em qual escopo, né, de pesquisa, de análise, de publicação você está, isso é importante, né? Porque mesmo, às vezes, dentro de uma área, há compreensões diversas. O nosso programa de pós-graduação em letras, nós temos professores, orientadores que orientam seus alunos a não publicar previamente. Porque eles já passaram, né, por defesa em que um arguidor disse: olha, encontrei o capítulo 2 num periódico, né, a citação não está feita, então, portanto, acho que nós não podemos aceitar, né? Por isso a questão da referenciação, se for permitida, né? Então, é muito difícil da gente emitir assim, uma opinião definitiva, né, porque as áreas elas têm compreensões diversas, né? Então, e no teu caso, eu acho que até é uma questão mais específica, porque embora o livro tenha sido, né, organizado e submetido anteriormente, ele foi publicado posteriormente, né? Então, eu realmente não teria assim, um ponto específico, né, para te dizer isso ou aquilo, exceto a especificidade da área. Talvez o que me vem aqui... Sim. Eu ia comentar isso, são duas coisas distintas. Isso. Isso, exatamente. Antes de passar para a professora Marília, só ainda uma questão que me veio, né? Eu conversava hoje de manhã com a Marta, né? Quem é a Marta? A Marta é uma das nossas colegas mais antigas na editora, né? Ela é a responsável por receber todas as submissões, né, que nós recebemos por e-mail de livros e tal, e é a Marta, né, que utiliza o software, né, o Authenticate, né, que vai dar ali a porcentagem, né, de originalidade do trabalho. Não raro, chegam livros em que você tem uma porcentagem acima dos 30% que a editora aceita, né, antes de debater com o conselho. O que a Marta me falou hoje de manhã? Olha, quando chega uma obra e você tem 45% no Authenticate, que ele pesquisa tudo que tem na internet, mas especificamente dissertação, tese e periódico, que é o que nos interessa. Eu, de saída, devolvo ao autor ou à autora especificando isso.
e dando ao autor ou à autora, né, a oportunidade de fazer uma nova submissão. Não raro, o arquivo que vem com a nova submissão é a mesma proposta editorial, os mesmos capítulos, o mesmo texto. O que o autor ou a autora faz é uma reescrita. Né? Não muito profunda, mas uma reescrita, né? Para que você possa ter uma margem ali, né? Para sair desses 45% e ir para em torno de 25%, 30%, algo que Marta diz que é muito comum. Portanto, né? Você tem mesmo no software textos que já foram, uma primeira versão deles, já foram publicados anteriormente, mas que a partir de uma reescrita muito leve, né? Ele já não é considerado, né? O mesmo texto 100%. Né? E aí passamos a outra questão, né, que a professora Marília menciona. Justamente o que foi dito aqui. É interessante esse caso, né, porque como a gente tem que prestar atenção nas questões contratuais. Direito de autoria é uma coisa. Tanto é que na Câmara Brasileira do Livro, o autor pode ir registrar o seu original, etc. e tal. Agora, direito de reprodução, que é aquele Czinho ao contrário que a gente vê ali na folha de créditos, né? O copyright, ao contrário também do copyleft, é outra coisa. É o direito de cópia daquele material. Ao mesmo tempo, nós temos aí o período contratual de posse daquele original. Então, por exemplo, se você encaminhou em 2014 o material, contratualmente, deveria estar escrito ali o período de publicação para aquele texto. Olha, eu estou cedendo esse texto, mas ele deve ser publicado em 4 anos. Não é de infinito, não é? Normalmente, os contratos eles têm um período de 5 anos. E isso é muito importante a gente prestar atenção, porque hoje nós temos multiplataformas. Então, eu tenho um original, e aí, né, a professora Patrícia tem o original, encaminha para a editora, e lá no contrato está escrito. Esse contrato vale por 10 anos e ele pode ser impresso, em audiolivro, e em CD. Não, CD não existe mais. E-book, é a força do hábito. E, né, 10 anos para publicar? Não, faz impresso, 5 anos impresso, 3 anos impresso. Se não publicar nesses 5 anos, adeus, vai para outra editora e publica o audiolivro em outra editora. Então, esses detalhes são muito importantes para se prestar atenção, viu? O tempo que se vai disponibilizar de reprodução, de cópia daquele material. Os direitos são do autor. Tá? Direitos de escrita do autor. Ele que escreveu, a autoria dele. É bom registrar sempre na Câmara Brasileira do Livro. Antigamente era na Fundação Biblioteca Nacional, né? Em 2020 isso foi alterado, ok? Mais alguma pergunta? Boa tarde, sou o Lucas da Odontologia. Na possibilidade de possuir uma revisão, né, uma revisão super profunda sobre um tema em língua estrangeira, né, já publicado num periódico em inglês, e no intuito de trazer para uma revista nacional, né, para consumo, né, de dentistas, né, que estão atuando em clínica, fazer, então, uma versão mais recauchutada, uma versão mais enxuta daquela pesquisa anterior para uma republicação num periódico local. Né? Isso se encaixaria como uma publicação prévia, como o professor Enéas colocou, né, de uma publicação anterior com o intuito de colocar num novo formato e uma nova plataforma? Sim. Vamos voltar aqui aos exemplos que nós citamos, tá, Lucas? Todos os exemplos, né, informados ali em nota de rodapé, eles
nenhum dos exemplos que nós mostramos aqui daquilo que a gente costuma encontrar, né? É muito raro você ter assim, uma versão idêntica desse texto foi publicada anteriormente, né? Nós sempre temos uma nota de rodapé que diz uma versão prévia dessa reflexão, desses resultados, desses estudos, né? Então, nós não abrimos mão, enquanto uma compreensão de publicação prévia, que você tenha uma nota de rodapé, ou então, né, um campo que vai ser direcionado aos editores do periódico de chegada, no periódico nacional, por exemplo, em que deixe claro isso, né? Enquanto visibilidade da pesquisa que nós fazemos é absolutamente positivo, porque você tem uma pesquisa de impacto já publicada, né, em outro país e está sendo trazida para a nossa língua, né? Mas é importante, vamos pensar sempre na narrativa, né? Vamos pensar sempre na biografia, né? Eu trouxe ali os 2 exemplos, né, de biografia de autor, né? Eu acho que essas narrativas de nota de rodapé que demonstram, né, essa pesquisa, ela parte de uma iniciação científica, ela parte de uma pesquisa de mestrado, parte de uma pesquisa de doutorado, sob orientação da professora, do professor fulano ou beltrano, né? Tudo isso, ele demonstra, né, a continuidade da ciência que a gente faz e que nunca é uma coisa de meses, né? Nunca é de meses, né? É sempre algo de anos. Então, eu acho sempre importante colocar essa informação, né, mesmo um artigo 100% inédito, né? Eu sempre adiciono ali o projeto guarda-chuva, né? Se é um projeto que tem registro no CNPq, né, qual é o projeto guarda-chuva ou então qual é o projeto institucional que abarca aquela pesquisa? Porque, por mais que o texto seja 100% original e que eu escrevi esse texto no último mês, obviamente, né, o que está em jogo ali em termos reflexivos ou em termos metodológicos é uma coisa bem anterior, né? Tá? Então, eu acho que é especificar em nota de rodapé exatamente qual é a versão anterior, qual é as alterações que foram feitas, né? Tu usaste a palavra recalchutagem, né? Mas, enfim, nós podemos usar várias outras, né? Uma ampliação da pesquisa anterior, ou então, né, uma reescrita da pesquisa anterior para uma comunidade de leitores mais vasta, né? Ou então uma apresentação, né, direcionada para alunos de graduação, por exemplo. Tem várias reescritas que nós podemos fazer, né, de um texto, objetivando o público leitor. Tá? Então, acho que vai nessa direção. Ainda temos mais um tempo, então, quem quiser fazer mais perguntas, fique à vontade. Encerramos, então, aqui. Então, podemos dar continuidade, né? Agradecemos as perguntas, né, dos presentes. Professora Patrícia, eu, professora Marília, somos da instituição, então qualquer outra, né, dúvida, pergunta, vocês podem encontrar os nossos contatos facilmente, né, os nossos currículos Lattes também, né, professoras? Então, nos colocamos aqui à disposição, né, para eventuais ajudas. Não que tenhamos as respostas definitivas, mas vamos fazer o possível, né, para tirar as dúvidas de vocês. E muito obrigado.